Olá, amigos da TVL, começa aqui o programa Nossa Gente. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Almerindo Branquer, 74 anos de vida, nasceu em Rio dos Cedros, no ano de 1931. 12 de outubro, dia da criança. Por isso que eu sou no espírito, embora não na forma, mas no espírito eu sou uma eterna criança. Bom, nós temos, professor, meia hora para contar 74 anos de história. Opa! Começamos quando? Lá em Rio dos Cedros, quando o senhor... Sim. Podemos começar. Como é que foi a sua infância? A minha infância, eu nasci em Rio do Cedro, antigamente chamada Roseira, que era distrito de Timbó. Meus pais eram humildes, simples, assim como nós somos, mas tinha seus princípios. Era o senhor Ângelo Branquer e Maria Branquer. Meu pai pertencia naquela época à hoje atual Central Elétricas de Santa Catarina. Foi meu pai que, pelo seu esforço, pela sua dedicação, construiu toda aquela usina lá em cima, a eletrificação do Alto Palmeiras. E nosso pai sempre teve seus princípios. Nós fizemos a nossa escola primária em Rio dos Cedros. Naquela época era 3, 4 séries na mesma turma, era uma professora só. E aquelas professoras mal e mal tinham o seu ensino complementar. Inclusive, me lembro muito com gratas saudades do senhor Marcelo Bona, da Beatriz Longo, que ainda é viva, e sempre nos deram todos os melhores ensinamentos. Inclusive, nós sempre participávamos da igreja como coroinha, com o padre João del Salle, daquela época, com os salesianos, e aquilo fez com que fez. Nós éramos 9, 10 irmãos, só que meu pai era de uma linha dura. Eu me lembro que uma vez sentado à mesa, eu desrespeitei o irmão mais velho, meu pai me deu um bofetão que me fez virar sobre mim mesmo 2, 3 vezes. E se a gente chegasse em casa, pai, a professora me bateu, apanhava mais ainda. Lá o princípio italiano era este: o mangiare questa menestra ou salta aquela finestra. Isto é, você se adapta a esses princípios ou dá o fora. Ou toma sopa ou pula pela janela. Isto! Então, professor, agora o senhor falou da linha dura da professora. Como é que era? Tinha o grãozinho de milho lá para quem não fazia a lição, a régua cantava na mão, como é que era? Cada semana um aluno era escalado para nós levarmos uma varazinha de marmelo ou de pessegueiro e ficava em cima da mesa. Isso era o sinal do respeito. Mas ela nos tratava com muito respeito, muita consideração ao ser humano. E para nós naquela época era castigo aquilo que se dava como castigo e era prêmio aquilo que se dava como prêmio. Inclusive, nós tivemos uma época na história da educação nacional e internacional que na fase da alfabetização, a professora, para explicar as letras do alfabeto, levava para as crianças a letra em doces. Então, dava uma letrinha para a criança, a letra B. Reconheceu? Ganhava o doce. Para distribuir os livros e os cadernos, não, hoje você não vai distribuir. Por quê? Porque você não teve comportamento adequado. Isto que é humanismo. Esse negócio de bate, isso é balela. O que se deve ter é respeito pelo ser humano. E respeito, Miloso, não se impõe, respeito conquista-se. Nossos antigos pais bastavam olhar. A gente já entendia tudo. Nós, como professores, por exemplo, no Pedro II, o aluno se levantava e dizia: bom dia, seu professor, boa noite, seu professor. Havia um respeito recíproco. Então, veja bem, se o professor não dá o exemplo, o aluno não pode fumar. O professor sentado em cima da mesa está fumando. Eu me lembro quando eu fui vereador, nós estávamos de 76 a 82, nós estávamos aprovando a lei de proibir fumar em recinto fechado. Eu nunca fumei na minha vida. E os vereadores que fumavam, aprovando a lei e fumando. Inclusive o nosso querido falecido Rodolfo Sestém, que, olha, era uma figura espetacular. Daí, Minosso, eu fui para Ascurra, que era o começo do seminário. Meu pai me levou de carroça naquela estrada toda poeirenta até Ascurra. E lá fiquei
um ano fazendo o chamado curso de admissão. Dali, fomos para São Paulo com uma roupinha dentro de uma maletazinha. Que época era essa? É a época que eu fui para São Paulo, comecei em Ascurra em 44. No seminário fui até 58, mas tenho uma feliz memória. Porque 12 anos de seminarista. Desde 44 a 1958, eu cheguei até a teologia. Eu já tinha aprendido a confessar. Depois, se você quiser, eu te conto alguma história a respeito disso. Professor, 12 anos de seminário, o senhor chegou então a fazer praticamente teologia? Eu cheguei no diaconato, pô. Usou batina e tudo? Tudo, inclusive depois pode afirmar, eu jogávamos futebol no seminário de batina, Minosso, com a batina recolhida, chuteira, e era pau e pau. É verdade, professor, que os seminaristas, diáconos, até padres, na época, usavam batina e por baixo, claro, uma calça, mas sem bolso? Não. Antes da batina, inclusive, no tempo que nós tínhamos seminário menor, chamado ginásio, ou até chegar ao noviciado, o ginásio clássico, eu fiz em Lavrinhas, e depois eu fui para Pindamonhangaba em 49. Fiz o clássico em Lorena, 1950 a 1952, onde o Juscelino se acidentou e faleceu. E nós, então, enquanto não tínhamos a batina, que eu recebi a minha batina em 1950, as nossas calças não podiam ter bolso. É porque não tinha dinheiro? Não era porque era dinheiro. Era para conservar aquilo que se chamava a pureza. Você me entendeu, né? Entendi. Entendeu? Para não ter mais ideias e a gente não despertar. Essa revista Playboy, Deus me livre, mas nem pensar que entrava lá, rapaz. Era a regra. Era pau, pão, pão, mas a gente respeitava. Aqueles princípios, hoje, graças a ele, nós podemos ir à frente e é por isso que nós estamos aqui para contar a nossa história da nossa vida. Professor Almerindo Branquer, o senhor estudou, né, com a intenção de ser padre. Sim. Durante 12 anos, chegou a fazer teologia, usou batina. Sim. Agora, me conta, nesse meio tempo, o senhor foi jogador de futebol também, com alguma intenção de ser profissional ou apenas porque fazia parte do seminário a prática do futebol? Não, Minosso, nós jogávamos futebol, saímos do almoço e íamos direto jogar futebol. Era um time contra outro time. Não, porque... E além disso, jogávamos de batina, recolhíamos a batina e era ferro e ferro. E o nosso time, quando fomos teólogos, no Instituto Pio XI da Lapa, nós fomos jogar uma vez contra o Corinthians no Parque São Jorge. Era o Gilmar, era o Baltazar, era o Luizinho, era o Cláudio, era toda essa turma toda. E eu jogava como um condenado. Eu tinha uma velocidade, era a ponta direita, porque naquela época era back central, ponta direita, centroavante, ponta esquerda e era toda essa parafernália. O Alfredo Trindade, com aquela gozação, ele era o presidente do Corinthians, porque eu sou corintiano de 4 costados. Tenho até a minha carteirinha de corintiano. Corintiano desde Rio do Céu ou lá em São Paulo, quando o senhor enfrentou o Corinthians? Desde aquela época, desde Rio do Céu. E sou botafoguense e sou colorado, né? Com respeito aos demais, né? Só que o Corinthians não é de saída, é de chegada. E então... nós fomos jogar no Parque São Jorge e me deram uma bola e eu, gol. O Alfredo Trindade no fim disse, olha, o dia que tu sair do seminário, vem para cá. Mas eu achei que eu devia seguir meus estudos quando saí do seminário. Porque no seminário eu consegui estudar português, latim, inglês, francês, grego, hebraico, aramaico para interpretar a Sagrada Escritura. Inclusive, Minosso, esse negócio de dizer que os 10 mandamentos da lei de Deus, Deus não baixou lei, é as 10 mensagens de Deus. Porque na Sagrada Escritura, no hebraico e no aramaico, não tem a palavra lei. Deus não é sarcástico, não é ditador. O senhor está falando daqueles 10 mandamentos que foram entregues a Moisés? Isto, muito bem, Minosso. Então, Minosso, quando eu fiz o tirocínio, que era a parte prática, depois eu fiz os meus estudos, e os meus estudos são o ginásio clássico, o curso superior de licenciatura plena em pedagogia,
Eu tenho curso superior, licenciatura plena de matemática, de filosofia pura, tenho 3 pós-graduação, um na Universidade Federal de Brasília e outros 2 na Fundação Getúlio Vargas. E graças a isso, porque meus pais não tinham condições de me dar sustentação para fazer esses cursos todos. Então eu, sabe, mas quando me deu o estalo, Branquer, isso aqui não é para você. Eu refleti, cheguei lá com o superior e disse, superior, eu vou embora. Mas como? Você que é o mais santo aqui, rapaz? Como é que você vai embora? Não, eu serei um péssimo padre. E não foram por causa das mulheres, não, hein? Ele estava falando a verdade? Quem? O chefe do seminário? Sim, porque... Diz que o senhor era o mais santo? Ó, se eu te contar minha história, rapaz, eu era escalado para tudo. Tudo. E sabe, chegou um momento que eu tive que decidir. Quando eu fui para Lins, logo que eu cheguei lá, o linense naquela época na divisão especial, aí me chamaram e diz, você vai treinar hoje no linense. Mas como treinar? Eu não sabia nem o que era. Não, vai lá. E eu cheguei no vestiário, Minoso, todo mundo colocando calção para... Eu tinha até vergonha de colocar o calção, porque nós sempre jogávamos de calça comprida e batina. Aí o Américo, o Alfredinho, o Peixinho, o Washington, que eram meus colegas de futebol, disse, Branquer, põe aí o calção, rapaz, ninguém vai te fazer mal, vamos pro campo. Terminou o primeiro treino, o técnico, eu não me lembro o nome agora, diz, tu vai jogar domingo já, era contra o São Paulo. O Alfredo Ramos, eu na ponta direita, o Alfredo Ramos dava-lhe pontapé daqui para baixo. Eu peguei uma hora, escapei, chutei gol. O pessoal via, parece que vinha abaixo. E eu disse, o que é isso? Terminou o jogo, o Alfredinho, o Washington, o Américo só jogavam um pife, rapaz. Aí, terminado o jogo, diz, Branquer, agora vamos tudo para a zona. Eu disse, o que é zona, rapaz? Eu disse, eu não sei nada disso. Mas eu, sabe, com aqueles meus princípios, etc. E fui embora para... Cheguei lá e trabalhei de 58 a 61 em Lins. Trabalhei na faculdade de serviço social, trabalhei no colégio Dom Henrique Moron de Lins. E lá que eu tive a minha primeira namorada. Rapaz, para começar a namorar, eu não sabia de nada. Nada. Eu era leigo. No assunto. No assunto, e foi embora. Depois casei com uma moça de São Manuel e tive 4 filhos e tive netos que são uma beleza. Tenho uma filha hoje que é futura Miss Universo. E sou casado com uma esposa que é a Marli de Miranda Branquer e me sinto realizado, satisfeito, alegre. E vivo uma vida familiar espetacular, uma vida social, de acordo com as minhas possibilidades, e nunca me esqueci na minha vida. O princípio do Kennedy, Branquer, não te esqueças daqueles que te ajudaram a subir, porque talvez ao descer você os encontre subindo. Respeito, respeito, respeito. Legalidade, ética, moralidade, transparência, coletividade. Sem isto, você é 0 à esquerda e 0 à direita. Esses são meus princípios. Inclusive, eu passo na rua e todo mundo me cumprimenta. Esta, para mim, é a maior gratificação. Inclusive, hoje de manhã me perguntaram, sim, Branquer, eu já fui político de 76 a 82 e quando percebi que a política estava me prejudicando pessoal e profissionalmente, recolhi o time, tirei o time de campo. E hoje o pessoal está me solicitando. Se for uma candidatura coletiva, uma candidatura que venha das bases, dos pedidos, das insistências dos profissionais da educação e da comunidade para servir, eu vou ter que dizer, então, a candidatura é de vocês. Eu coloco o rótulo só. E sou candidato a vereador, não por mim, mas por aqueles que querem me apoiar, querem que eu retorne à batalha. Então, vamos fazer assim, professor. Nós vamos ao intervalo e depois nós vamos falar sobre a vida política também do professor Branquer e a sua trajetória marcada como mestre, professor universitário, enfim, foram tantas as construções e trabalhos prestados serviços à nossa cidade e ao estado de Santa Catarina. Até daqui a pouco.
Depois pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Almerindo Branquer. Professor, porque boa parte do seu tempo foi dedicado à sala de aula, né? Isto aí foi algo do meu interior, da minha decisão pessoal. Porque eu sou contra dizer que profissional da educação é vocação. Não. Profissional da educação é competência. E competência não é para quem quer, é para quem pode. Competência o que é? Conhecimento, preparo, disposição interior, motivação, credibilidade, saber por quê, quando, como e importante o que você faz, que eu não sei fazer melhor. Fazer acontecer. Que muitos tecnocratas, tecnicistas, sabem dizer como se faz. Mas pergunte para ele, faça. Não sabe nem por onde começar. E, infelizmente, alguns profissionais da educação, hoje, pela vergonha da remuneração indigna das autoridades públicas, está aí o que nós temos hoje nos profissionais da educação. Podem crer, a lei é feita para os outros, mas os governantes não a respeitam. Está aqui a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei Complementar número 170 no estado de Santa Catarina, que no papel é bonita, aprovada pela Assembleia Legislativa, mas na realidade é uma vergonha secular. E passa governo, vem governo, e nos municípios não é diferente. No entanto, falo em verso, boelo e prosa na televisão. Nós estamos valorizando professores, valorizando a escola. Vai ver nas escolas o que é de condições reais para o professor trabalhar, indignas, imorais. É uma vergonha, Isto eu digo de alto e bom som. Que dê os direitos do cidadão, que dê o direito do professor, que tem que calar a boca porque senão perde o emprego. Não pode nem fazer jus a defender os seus direitos. O que fazem os nossos representantes na Assembleia, na Câmara Municipal? O que esses nossos senadores e deputados federais fazem? A educação, infelizmente, no discurso é a prioridade das prioridades, mas na prática é a prioridade das prioridades, a primeira, só que de trás para frente. Infelizmente é mais importante um metro de paralelepípedo, um metro de tubulação, do que investir na educação da nossa juventude e da nossa criança, dando condições físicas, materiais, humanas e financeiras. Repassem recursos às nossas APPs nos colégios estaduais e municipais, e os pais e os professores sabem o que é para fazer. Professor, dinheiro existe aos montões. Se todo o salário de educação que vai para o governo federal recolhido em Blumenau, dava para nós darmos o ensino infantil, a educação infantil, em creches, em ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, totalmente gratuito. Há uma inversão de valores. Um prefeito que vai a Florianópolis receber aquela migalha que vem do governo federal, não cobre nem as despesas da sua locomoção e ida para Florianópolis.
É bom esse seu desabafo, porque ele serve para uma reflexão profunda, né? Porque a gente sabe da situação real hoje da educação no país. Agora, o senhor integrou também o Conselho Estadual de Educação. Sim, Minosso. Eu pertencia ao Conselho Estadual de Educação de 86 a 98. E me desculpe a falsa modéstia, por competência. Inclusive, fui relator da Universidade do Contestado, envolvendo Concórdia, que na própria palavra, só tem concórdia na própria palavra, porque o resto não sei o que eu posso dizer. Concórdia, Curitibanos, Caçador, Canoinhas e Mafra. O senhor foi homenageado em Mafra? Sim, Mafra eu recebi o título de cidadão mafrense, que me orgulhou sumamente. E pode crer que, depois de 4 anos que acompanhei aquela universidade, consegui, por unanimidade, conseguir a sua aprovação no Conselho Estadual de Educação. E, aliás, Minosso, eu ia toda terça-feira, durante 12 anos, ao Conselho Estadual de Educação. Faltei uma vez por doença. E eu sempre fui relator e não vou te dizer em que processos todos. Só que, comigo, o bom senso só funciona até onde a lei me permite. Porque se eu for além da lei, eu misturo compreensão com concessões. E por isso, às vezes, a gente perde muita oportunidade na vida. Mas eu prefiro morrer com a minha consciência tranquila. Bom, por falar em homenagens, claro que em Blumenau também o senhor recebeu o título de cidadão blumenauense. Sim, sim. Que época foi essa? Ah, Minosso, foi... Eu tenho lá. Alguém pode ver lá no nosso pessoal da retaguarda, só por gentileza? Porque é tanta coisa que, sabe, o meu computador, às vezes, me escapa. Traz a plaquinha aqui para nós. Isso. É isso, mostra aí. Olha aqui. Vamos fazer assim. Foi 9 de dezembro de 1998. O então vereador e hoje vice-prefeito Edson Plosfer, que me concedeu esse título de cidadão blumenauense. Isso me gratifica muito. Então, o senhor é cidadão mafrense, cidadão blumenauense e riocedense. Bom, lá por ofício, né? Hein? Aliás, deixa eu colocar aqui, esse aqui é um prêmio importante na sua vida, né? Rio do Cedro deu para Blumenau. A sede intelectual do Estado de Santa Catarina. Só que tudo que não prestava lá em Rio do Cedro já saiu de lá. Mas olha, Rio do Cedro tem a massa cefálica para se orgulhar perante o Estado todo. Não faz muito tempo entrevistei o professor Pedrão. O Pedrão. Deve ter sido seu amigo por muito tempo. O padre Mário Bonatti, que lecionou na Universidade de Coimbra. Isto não é para quem quer, é para quem pode, pô. Bom, agora a sua passagem pela FURB, Universidade Regional de Blumenau. Bom, na FURB eu fiquei de 1968 até outubro, dia 15 de outubro, 2 dias depois do meu aniversário, que é 12 de outubro, dia 15, 3 dias depois, de 2001 eu me aposentei. Olha, Minosso, aquilo lá é a minha alma. A minha alma. Eu fui membro do Conselho Consultivo, membro do Conselho Administrativo, membro do Conselho Universitário, membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tive o cargo de diretor do Centro de Ciências da Educação, fui coordenador do curso de Pedagogia, fui coordenador dos cursos aprovados pelo MEC para professores que não tinham titulação. Inclusive, no Vale de Itajaí, eu fui nomeado pelo MEC para supervisionar a formação de professores que não tinham titulação para poder prestar serviço em colégios e escolas. E, olha, Minosso, se eu te falar da FURB, aquilo lá é a alma da minha vida, como a minha família é a alma para mim. Eu vibro com isso, eu tenho dentro do meu eu. Eu tenho motivação para isso. O senhor está falando da FURB num todo, desde a sua estrutura física, os seus amigos, colegas, e aí, ao estender o olhar ou fazer uma reflexão, lhe vem em mente tantos e tantos acadêmicos que passaram
pelas suas mãos e que hoje são profissionais bem-sucedidos na sociedade. Qual é o sentimento em reencontrar esses jovens hoje, senhores, ditando as regras na cidade? É de estar gratificado porque eu cumpri com aquilo que o Kenny dizia: não te esqueça de subires daqueles que te ajudaram a subir, porque talvez ao desceres os encontres subindo, mas com eles, Minosso, eu continuo subindo. Porque eu fico gratificado, chego num banco, numa empresa, Branquer, senta aqui, Branquer, senta lá, me respeitam, porque eu sempre respeitei. Sempre eu respeito uma criança porque ela tem o direito de ser respeitada. Eu respeito um cidadão porque ele tem o direito de ser respeitado. Vou te contar uma passagem da FURB. Um dia, entrando nos corredores, uma faxineira me disse: mas, seu Branquer, por que o senhor, todo dia que passa aqui, me cumprimenta? O quê? Eu disse. Só eu? O senhor é uma coisa rara. Olha, minha senhora, o que a senhora sabe fazer, eu não sei fazer melhor. E a senhora, para mim, no lugar onde está, é importantíssima. Minosso, todo profissional que não for gente, não for pessoa humana, pode tirar o time de campo. Ele só fica no emprego porque talvez o pai ou a mãe ou eles são milionários. Ou é um tecnólogo, ou é um tecnicista, ou é um tecnocrata, colocado porque tem a sustentação familiar. Mas quem não for gente, se você não for gente, como todos aqueles teus funcionários, e vejam bem, eu acho uma injustiça atacar o funcionário. Por exemplo, esse cafezinho que você fez, está uma droga. Não, ela não tem culpa. Foi o café, o produto que o seu patrão lhe deu. Então vão atacar o patrão e não o funcionário. Às vezes o patrão diz: eu não sabia. É a mania hoje de eu não sabia. Mas às vezes... O senhor acha que a tecnologia está superando... a mulher e a faxineira sabem tanta coisa que é bom calar. Professor, a tecnologia está tirando o espaço do ser humano? A tecnologia, infelizmente, está massacrando o ser humano. O professor que é professor, ele vai usar a tecnologia para lhe dar sustentação, apoio logístico, o tanto quanto necessário. Mas se ele perceber que a tecnologia o está prejudicando, ele tem que dar um corte e ajustá-la. Nós não devemos nos ajustar à tecnologia. A tecnologia tem que se ajustar a nós, para nós subirmos, crescermos e nos agigantarmos. Senão, ela vai massacrar, ela vai destruir o ser humano. E daqui a pouco o universo está todo ele sufocado porque ninguém mais aguenta. Professor, eu estou de posse aqui de algumas obras de sua autoria, né? Está sobre a mesa aqui alguns livros. Quantos foram que o senhor escreveu? Eu escrevi 3. Um não encontrei, Minosso, que foi o primeiro. Depois eu escrevi este outro com meus amigos Silvestre, Aparecida, então, vamos vir aqui metodologia do trabalho acadêmico. Por quê, Minosso? E o outro também segue uma outra linha mais estrutura do trabalho técnica. acadêmico. Está aqui os dois trabalhos. Por quê? O nosso aluno vem da sala do ensino fundamental, ensino médio, sem saber estudar. E ele não tem uma cabeça formada. Infelizmente é só regrinha, mais regrinha, mais regrinha. Mas como é que ele tem que pesquisar? Para mim, Minosso, culto, sábio, é o que sabe onde se encontra o que não sabe. A hora que eu souber digitar e procurar, cuidado com a internet. Que os alunos hoje puxam tudo na internet, colocam uma capa bonita, o professor diz: ai, que lindo, pode levar 10. E não sabe nem quanta mentira tem lá dentro. O que vale não é a forma. É um engano duplo, então? Engano do aluno e do professor? Hein? É um engano duplo? Os dois estão se enganando? Mas o professor está pedindo para ser enganado. Professor, outra questão importante, havíamos prometido. O senhor foi vereador. Foi vereador. De 1976 a 1982? Isto. Qual era o partido? O partido começou pela Arena. Só tinha dois na época, né? MDB e Arena? Mas eu me dava... Para mim, só existe política com P maiúsculo. Como é que foi a sua passagem lá pela Câmara Municipal? Foi tranquila, sossegada, porque
eu votava de acordo com os meus princípios. E veja bem, prefeito pode perguntar para o Renato Viana. Era o prefeito da época. O Renato me respeitava e havia um respeito recíproco. Por quê? Nós levávamos para o Renato projetos de lei que eram do Executivo. Só para dizer alguns, projeto de lei, por exemplo, que altera o Código de Postura. Projeto de lei que declara de utilidade pública a Caprena. Projeto de lei para reformular o Estatuto do Magistério. Eu consegui, na época do Ingo Fischer, que era secretário da Educação com Renato Viana, os professores ganhavam só sobre 4 semanas e meia. Nós conseguimos que o Renato mandasse um projeto à Câmara Municipal para que os professores, a partir daquela data, recebessem sobre 5 semanas. É glorificante o que está aqui, gente. Para mim é gratificante. Na primeira eleição eu me elegi com 1.278 votos. Na segunda eleição, para me reconduzir, quem é que me matou? O voto vinculado. Que muita gente do PMDB e etc, votaria em mim. Branquer, não podemos votar. O doutor Renato, muita gente dizia, vota no Branquer. Agora, Minosso, Branquer, o que está fazendo hoje, pô? Pois é. Pois é uma bela pergunta. Eu hoje sou consultor da Faculdade Luterana de Teologia de São Bento, fui consultor do SESI, estou prestando a consultoria à Escola Barão do Rio Branco, muito gratificante, e sou síndico aqui do nosso condomínio. Mas dentro da legalidade, da ética, da moralidade, da transparência, da coletividade. E olha, ninguém tem que me agradecer nada. Eu que tenho que agradecer porque todos eles repassam os recursos para nós podermos administrar. E temos uma administradora que eu tiro o chapéu pelas funcionárias que eles têm, pelo comandante que eles têm, princípio de ética, legalidade, transparência, honestidade e credibilidade. Professor, estamos sobre a hora. Sim. Uma frase. Uma mensagem para nós final. Fechar o programa. Uma mensagem final. Fernando Pessoa dizia: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E Vitor Hugo dizia: somente vive quem luta, quem traz na alma e sobre a fronte um desígnio inabalável, quem galga o áspero cume de um destino levantado, quem vai pensativo toda noite e todo dia, levando diante dos olhos, ou no coração, ou um santo trabalho, ou então um grande amor. Foi um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, hein, professor? Andiamo avanti, que a estrada é longa. Vamos para frente que atrás vem gente. É isso aí. O nosso entrevistado hoje foi o professor Almerindo Branquer. Contou a sua história, uma bela história, assim contribuiu e está contribuindo para a construção da nossa cidade. O Nossa Gente fica por aqui, voltamos em uma outra oportunidade.